Olá, amada igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, um tema chamado a cruz. A cruz de Cristo, a cruz em que trouxe a nós muitas coisas. E a cruz é aquela em que nos deu a certeza em relação à salvação através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mas a cruz é muito mais do que aquilo em que nós imaginamos. Muitas vezes, quando eu vou a um hospital, vejo uma cruz com Cristo. A minha cruz, ela está vazia, porque aquele em que fora pendurado naquela cruz, ele se encontra ressurreto dentre os mortos. Mas o que significa a cruz? O que significa a cruz para ti? O que significa a cruz para mim? A palavra do Senhor, ela é clara em relação à cruz de Cristo. A cruz de Cristo é onde o mundo, a carne e o diabo foram vencidos. A cruz de Cristo é onde Satanás fora derrotado e assim o seu poder fora derrotado sobre a face da terra. Ele não tem mais poder por causa da cruz de Cristo, pois ali o Senhor demonstrou o seu poder através do seu Filho amado Jesus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo Jesus. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Até hoje, o símbolo da cruz nos dá o símbolo da vitória, e até hoje a cruz é a vitória sobre aqueles em que queriam triunfar, mas não triunfaram, porque Cristo Jesus nos deu a vitória. Não devemos nos surpreender que a cruz foi o centro da mensagem de Paulo. Quando nós olhamos para a circunstância das mensagens em que Paulo nos transmite, o centro de suas mensagens é a cruz de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. A cruz de Cristo não seja esvaziada, para que ela não venha a ser esquecida, mas para que ela venha sim ser o símbolo da vitória em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 diz: pois decidi nada mais saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O símbolo da cruz foi levada em consideração por Paulo como aquela em que vem a trazer a nós a vitória. Bem, quais são os benefícios da cruz? O primeiro benefício da cruz é o perdão. O perdão tem sua raiz na cruz. Nenhuma outra religião oferece perdão. Somente através da cruz de Cristo podemos ser perdoados. Fora da cruz, Deus não pode nos perdoar. O sangue de Jesus, a cruz de Cristo Jesus, é a base do perdão para a nossa vida, para os nossos pecados, para os teus e meus pecados. A cruz de Cristo é a base. Não existe nada em que pode nos trazer o perdão a não ser a cruz de Cristo. Podemos entender melhor a profundidade do perdão olhando para o próprio texto em que se encontra lá em Lucas capítulo 23, versículo 24, que diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus, mesmo sabendo que depois o próprio Pai do céu não poderia perdoá-lo pelos nossos pecados levados sobre si, ainda assim se levantou em perdão por aqueles em que se encontravam ali o condenando. O próprio Cristo Jesus nos trouxe o perdão e Ele mesmo declarou lá naquela cruz, ainda morrendo, de que: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem.
nós podemos ver de que Ele levou sobre si todos os nossos pecados naquela cruz. E ali em Mateus capítulo 27, versículo 46, Ele pôde exclamar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ele perdoou aqueles em que trouxeram a Ele a morte, mas não pôde ser perdoado pelo Pai, pois estava levando sobre si os teus e os meus pecados. Todos os abusos do mundo, físico, emocional, psicológico, abuso espiritual, o abandono, é levado sobre Cristo Jesus. Todas as pessoas feridas, não importa quão profunda seja a tua ferida, foi levada na cruz por Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 25, lá diz o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ele nos trouxe o perdão, e também nos trouxe a paz, e também nos trouxe a retidão, para que nós pudéssemos chegar aos pés de Cristo Jesus, e para que nós pudéssemos chegar até ao Senhor Deus Pai. Através da cruz, Ele conseguiu tudo isso. O segundo benefício da cruz, nós podemos resumir nas palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo Jesus tornou-se o próprio pecado quando fora pendurado naquele madeiro, quando fora pendurado naquela cruz, e ali Ele se fez pecado por amor a mim e a você. Ali se resume tudo em relação ao segundo benefício da cruz. E o terceiro benefício da cruz é oferecer aos feridos uma nova identidade. Cristo Jesus também nos oferece uma nova identidade. Muitos de nós definimos a nossa identidade por aquilo em que nós trabalhamos, por aquilo em que fazemos. Não sabemos muitas vezes dizer não, porque tentamos nos encontrar em agradar aqueles em que estão à nossa volta, para que assim possamos ser reconhecidos. Mas isso não faz parte da nossa vida, pois o que faz parte da nossa vida é ter sim a identidade dada por Cristo Jesus, através da cruz, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Cristo Jesus pode nos dar uma nova identidade. Paulo mesmo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso graças ao momento e à circunstância dele ter morrido naquela cruz. Para finalizar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 diz: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não o consideremos assim. Cristo Jesus, não podemos considerá-lo do ponto de vista humano, porque Cristo Jesus morreu naquela cruz, mas ressuscitou no terceiro dia e nos deu a chance de podermos também sermos ressurretos e transformados pelo poder em que lhe foi dado,
pelo poder em que lhe foi dado através da chave da vitória, onde ele tem a chave da morte e da vida eterna. Que você possa confiar nesta palavra, a palavra da cruz de Cristo Jesus. Que você medite nela dia e noite e que o símbolo da cruz possa estar gravado em seu coração e a cruz possa significar a você a vitória naquele em que te salvou e te redimiu de todos os pecados, Cristo Jesus. Amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali e